nós aqui para mais uma videoaula nossa e agora dando continuidade ao reino plantar. Agora a gente vai falar mais especificamente de dois grupos muito importantes desse reino plantar, que são as briófitas e as pteridófitas. Ambas, tanto briófita quanto pteridófita, elas são criptógamas. O que seriam espécies criptógamas? São espécies que não demonstram, não expõem os seus órgãos reprodutivos. Ou seja, tanto as briófitas quanto as pteridófitas não apresentam flores. Porque a gente já sabe, né, pessoal, que a gente viu na aula passada, que as flores são os órgãos reprodutivos das plantas. Portanto, as duas são criptógamas. Cripto vem de cripta, de escondido. E gamas, né, no caso gametas. Os gametas, eles são escondidos. Os órgãos reprodutivos, eles são escondidos, beleza? Vou falar então agora um pouquinho sobre as briófitas. Quem são as briófitas? As briófitas são os famosos musgos, né, pessoal? Assim, o mais conhecido, né, das briófitas são os musgos, mas não é só isso, tá? Então, características gerais delas. São as primeiras plantas com embriões nutridos pelo tecido materno. Isso também eu falei na aula anterior. E as briófitas são as pioneiras nesse assunto de ter embrião envolvido e nutrido pelo tecido da planta-mãe. Elas são avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. E o transporte dos nutrientes, da água, dos sais minerais e afins é feito pelos plasmodesmos. Plasmodesmos, só fazendo uma recapitulação, são aquelas pontes de ligação entre uma célula e outra, né? Que fica na parede celular do vegetal. Então, parede celular tem plasmodesmos que faz a ligação entre uma célula a outra. A fase dominante das briófitas é o gametófito. O gametófito é N, ou seja, são haploides a fase dominante delas, tá? No gametófito, a gente tem as divisões de rizoide, cauloide e gametângios. Esse termo oide aqui do final quer dizer que eles são semelhantes a tal coisa. Então, eles são rizoides porque são semelhantes às raízes das plantas. Ou seja, briófita, pessoal, não tem raiz, não tem caule, não tem folha verdadeiros. Eles possuem estruturas que são semelhantes ao raiz, caule e folha que a gente conhece, tá? Então, rizoide, qual é a função do rizoide? Fixação sem muita absorção de água e sais minerais do solo, tá? Então, o rizoide ele é mais para fixar essa plantinha ali. Cauloide vai produzir os filóides que vão fazer fotossíntese. Tanto o cauloide quanto o filóide faz fotossíntese. É a porção verde ali do musgo, né? Daquela plantinha. Gametângios, eles fazem a formação de gametas, né? Os gametas, né, são formados no arquegônio, que forma a oosfera, que vai ser o gameta feminino, e o anterídeo, que vai formar os anterozoides, que são os gametas masculinos. Então, a formação dos gametas acontece nos gametângios. O nome desses gametângios é arquegônio e anterídeo. Arquegônio produz a oosfera, que é o gameta feminino, e o anterídeo produz os anterozoides, que é o gameta masculino. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Então, eu tenho aqui a fase esporófita das briófitas. A fase esporófita vai ser 2N, que é a menos desenvolvida, ou seja, é o que fica menos tempo, tá? O esporófito dele. O esporófito vai ser dividido em pé, seta e cápsula. Pé vai fixar a cápsula na mãe, né, no caso. A seta eleva a cápsula, é esse filetinho. E a cápsula produz esporos que vai ser para a fecundação, depois da fecundação. Então, a cápsula vai estar lá dentro produzindo os esporos que vão ser liberados no ambiente após a fecundação, tá? Como é que funciona a reprodução? A reprodução das briófitas depende diretamente da água, porque eles não produzem pólen ainda. Esse vegetal não produz pólen, então ele precisa da água para levar o anterozoide até a oosfera. Então, ele precisa de água para poder fazer esse intercâmbio entre os gametas femininos e masculinos, tá? Produz de forma assexuada também, através de fragmentação do talo. Então, no talo da plantinha, ela produz estruturas que vão cair no solo e vai fazer um novo indivíduo ali, tá? Então, a classificação dele, como é que eu tenho a divisão dos filos dessa espécie? Eu vou ter as antocerófitas, que seriam os antoceros, que são talosos, tá, pessoal? A gente tem as hepatófitas, que
que seriam as hepáticas, que ele é tanto folhoso quanto taloso. Quando eu falo de folhoso ou taloso, é a predominância do vegetal. Tem muita folha e tem muito talo também, tá? E no caso, a gente tem dentro da classificação das briófitas, eu vou ter um filo chamado briófita mesmo, que seria o que deu nome à classificação desse vegetal, tá? E as briófitas são as onde a gente tem os musgos, que eles são extremamente folhosos. Os musgos é o que mais cai nas provas de Enem, vestibular e afim, é a respeito de musgo. Eu coloquei esses dois mais a título de conhecimento de vocês, tá? E a gente tem aqui o ciclo de vida deles. A gente já falou de ciclo de vida em aulas passadas, mas eu acho importante a gente retomar isso aqui, tá? Como é que vai funcionar esse ciclo de vida aqui? Eu vou ter a fase do esporófito, que olha aqui, olhando aqui em cima, o esporófito é o menos desenvolvido, tá? Então o esporófito dele é 2N, é diploide, que vai formar esporângios, que também são diploides. E aí vão acontecer meioses nesses esporângios e eu vou ter os esporos, que são N. Lembra que eu falei aqui pra vocês em algum momento onde tá, peraí, a cápsula que produz esporos? Então, os esporos eles são N, depois da meiose isso acontece dentro da cápsula. A cápsula vai se abrir, eu vou ter a germinação desse indivíduo no solo. No solo ele vai ter a formação do gametócito, que vão formar gametas. O gametócito é a fase dominante dele. Todo momento ele é o gametócito, é aquela parte compridinha ali do musgo, tá? Gametócito é a fase dominante, que vai formar gametas N, que eu vou ter o gameta masculino e o gameta feminino, que vão fecundar. Vai formar o zigoto, que vai ser 2N, que vai sofrer sucessivas mitoses, que vai formar os esporófitos, e assim a gente segue no ciclo de vida das briófitas. Beleza? Vamos falar então um pouquinho agora das pteridófitas, pessoal. Pteridófitas também são criptógamas, tá? As pteridófitas. E são as primeiras plantas vasculares. O que seriam plantas vasculares mesmo? Plantas que têm xilema e floema, que são os vasos condutores de seiva. Beleza? Então a gente classifica elas como traqueófitas. As pteridófitas, pessoal, vão ser as primeiras plantas traqueófitas. Traqueófitas porque possuem vasos condutores de seiva. Xilema vai transportar água e sais minerais, ou seja, o xilema ele vai fazer aquele movimento de baixo para cima, né, que vai vir da raiz com água e sais minerais e vai distribuir por todo o vegetal. E o floema vai trazer o produto da fotossíntese. O produto da fotossíntese a gente sabe que é a glicose, né, que ele vai transformar a energia do sol em energia que vai ser armazenada em amido, em forma de amido para a planta. Então, o floema, esse vaso condutor, vai fazer o sentido oposto do xilema. Floema vai trazer o produto da fotossíntese e vai distribuir de cima para baixo por todo o vegetal. Beleza? E aí eu tenho o surgimento de folhas, raízes e caules verdadeiros, né? Então, aqui eu vou ter o aparecimento de folhas e raízes verdadeiras. O esporófito, diferente das briófitas, o esporófito é a fase dominante. E ele tem 2N aqui, diploide, é a fase dominante dele em forma de esporófito. O esporófito eu consigo dividir em raiz, caule e folha, né? São os verdadeiros. Raiz, absorção e fixação. Caule, formação de raiz e folhas. E as folhas, que são bem importantes, tá, pessoal? Nas folhas a gente vai ter formação de esporângio e esporos. Isso aqui, essas estruturas das folhas, elas também têm a função fotossintetizante, que é aquela porção verdezinha da samambaia. Lembrando que as pteridófitas, né, assim, o grande grupo que classifica e que a gente lembra bem de pteridófitas são as samambaias, né? Então tá, então eu tenho aqui nas folhas a formação de esporângios e esporos, e elas são fotossintetizantes. Quem são os esporângios? Os esporângios, pessoal, são aquelas pontinhas amareladas que a gente tem embaixo das folhas das samambaias, né? Que são, a gente chama isso de soros. Aquelas bolinhas que a gente tem ali embaixo da folha da samambaia, o nome daquilo é soro, tá? Que fica na parte inferior, e tem a formação dos esporócitos, 2Ns, e depois os esporos. Eles são formados ali embaixo, naqueles sorinhos que a gente vê amarelado na folha da samambaia. Gametófito vai ser a fase transitória dela, é uma fase curtinha. Os gametófitos das samambaias são bem bonitinhos, que eles parecem ter formato de coração, assim, né? São bem bacaninhas. E os gametófitos, uma curiosidade, é que eles são bissexuais ou hermafroditas. Em algumas literaturas a gente consegue ver o nome hermafrodita para os gametófitos das pteridófitas, tá?
No caso de bissexual, por quê? Porque ele tem anterídeo e arquegônio na mesma estrutura. No mesmo coraçãozinho, eu vou ter órgãos, né? Eu vou ter estruturas que vão formar anterozoides, que é o gameta masculino, e eu vou ter estruturas que vão formar o arquegônio, que é o que vai formar a oosfera, que vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino. Então, no mesmo coração, eu tenho estruturas que vão formar tanto gametas masculinos quanto gametas femininos. Por isso que são bissexuais ou hermafroditas, uma única planta, tá? Como é que vai funcionar a reprodução das pteridófitas? Vai ser sexuada, né, com essa troca de gametas, masculino e feminino, ou assexuada por brotamento. No caso das pteridófitas, ela forma um brotinho que cai ali no solo, no substrato, e vai formar uma planta nova, tá bom? Classificação de pteridófita. Eu vou ter pterófitas, que são as psilófilas, cavalinhas ou as pteridófitas propriamente ditas, né, que trazem nome ao grupo. As pteridófitas a gente conhece como samambaia, avenca e xaxim. Xaxim é aquele mais compridinho, que na ponta dele parece mesmo uma samambaia, e que ele está entrando em extinção, os xaxins. Por que ele está entrando em extinção? Porque o caule do xaxim, ele é quem serve de base, digamos assim, seria a estrutura das samambaias que a gente tem em casa. Sabe aquela samambaia chorona que fica dentro de um vaso que é diferente, esse vaso? Então, esse vaso ele era feito de xaxim. E o xaxim é uma outra planta. Então, eles cortavam uma planta para servir de vaso para outra planta. Ó que doido. Por conta disso, o xaxim começou a entrar em extinção. Hoje em dia, xaxim, quer dizer, o suporte das samambaias choronas, né, que a gente tem em casa e tal, esse suporte ele é feito de fibra de coco hoje em dia. Então, não pode mais se vender, é proibida a venda de xaxim, da planta xaxim propriamente dita. Então, ele é feito de fibra de coco hoje, tá, gente? Por conta dessa ameaça de extinção dessa espécie de pteridófita. E eu tenho também as licofitas, né, esse filo aqui, licofita, que são os licopódios, e as salginelas, tá? São outros tipos de vegetais que estão todos dentro do grupo das pteridófitas. Ciclo de vida de pteridófita, pessoal, como é que funciona? A fase dominante, como a gente viu aqui anteriormente, são os esporófitos, que são 2N, tá? Então são diploide. A fase dominante dele é diploide, que vai produzir os soros, que são aquelas estruturas, a pontinha que fica embaixo da folha, né? Também é 2N, soro. Os soros, eles vão sofrer meioses ali dentro, que eu vou formar as estruturas, né? Feminina e masculina ali. Esporos são N, tá, pessoal? Os esporos N vão formar gametófitos, que é o coraçãozinho, que também vai ser N, que eu vou ter lá masculino e feminino ali. Eu vou ter as estruturas masculinas e femininas naquela estrutura de coração. Os gametas vão fecundar ali, vão formar o zigoto 2N, que vão sofrer sucessivas mitoses, e eu vou ter de volta o esporófito. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido essa videoaula sobre briófita e pteridófita. Coloquei esses dois grupos juntos porque eles são os dois únicos grupos que são criptógamos. Depois a gente vai falar sobre os fanerógamos, tá? E a gente vai ver isso na próxima videoaula. Beleza? Então, briófita e pteridófita são os grupos criptógamos do reino vegetal, das plantas, tá bom? Beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar no chat aqui embaixo ou mandar mensagem no WhatsApp, que vocês têm meu contato. Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal!